Oi, gente, tudo bem? Vamos começar mais uma aula de Química e a aula de hoje vai ser sobre fórmula percentual, ou também chamada fórmula percentual, ou ainda fórmula centesimal. As fórmulas são representações gráficas simplificadas de uma certa substância. Existem muitas maneiras de se representar ou de se apresentar uma fórmula. A maneira mais conhecida hoje de se representar ou se apresentar uma fórmula é chamada de fórmula molecular, ou melhor, fórmula molecular bruta. Porque essa fórmula apresenta apenas quais são os elementos e a quantidade de átomos de cada elemento, mas não mostra como eles estão ligados. Então é chamada de fórmula molecular bruta. A segunda fórmula que a gente deve conhecer é a chamada fórmula eletrônica, onde você vai representar os elétrons das ligações ou com bolinhas ou com xizinhos. Então essa fórmula onde mostra os elétrons das ligações é chamada de fórmula eletrônica de Lewis. Uma outra fórmula muito usada é a chamada fórmula estrutural, onde mostram-se as ligações e as ligações são representadas por traços entre os átomos que estão ligados. A próxima fórmula a ser apresentada a vocês é a chamada fórmula mínima, ou também chamada fórmula empírica, ou algumas vezes até chamada de fórmula estequiométrica. Essa fórmula apresenta a proporção em números inteiros, ou melhor, com os menores números inteiros entre os átomos que compõem essa substância. Por exemplo, o etano tem fórmula molecular bruta C2H6, quer dizer, são 2 átomos de carbono e 6 átomos de hidrogênio. Essa é a fórmula verdadeira do etano. Contudo, é possível fazer uma simplificação para ver qual é a proporção mínima. Então, dividindo por 2, aí ficaria assim: carbonos, 2 dividido por 2 dá 1, vai dar C1. Hidrogênio, 6 dividido por 2 dá 3. A proporção mínima, então, resulta em C1H3, ou simplesmente CH3. Esta é a fórmula mínima, ou também essa é a fórmula estequiométrica, ou ainda é chamada fórmula empírica. A fórmula mínima é, então, a fórmula simplificada, é a fórmula molecular simplificada, sempre expressando em números inteiros. A próxima fórmula, então, a ser estudada é a chamada fórmula percentual, que é exatamente o objeto dessa lição. Na fórmula percentual, você vai encontrar os elementos químicos expressos em porcentagem em massa. Quer dizer que agora serão representadas as massas em 100 gramas do composto. Por exemplo, na água, cuja fórmula molecular bruta é H2O, a fórmula percentual é H 11%, oxigênio 88%. O que diz isso aí? Esse 11% e esse 88% significam a massa de cada elemento em 100 gramas do composto. Ou seja, em 100 gramas de água você vai encontrar 11 gramas de hidrogênio. Você vai encontrar 88 gramas de oxigênio. Vamos fazer então um pequeno exercício. No exemplo 1. Exemplo 1. Qual será a fórmula percentual do propino, sabendo que a fórmula molecular é C3H4? Então, eu quero saber qual é a fórmula percentual em massa. Tudo bem? Vamos lá. O primeiro passo é fazer isso aqui. Calcular a massa total da molécula. A fórmula é C3H4, certo? O carbono pesa 12 vezes 3 vai dar 36. O hidrogênio pesa 1 vezes 4 vai dar 4, soma vai dar 40 gramas por mol. Quer dizer, a fórmula inteira vai pesar 40 gramas por mol. O segundo passo é achar a porcentagem de cada um, do elemento carbono e do elemento hidrogênio. Então você vai fazer por regra de 3. Lembrando sempre o seguinte, o total equivale a 100%, tá bom? Então vamos fazer o cálculo para o carbono. Então quanto que deu a massa molecular inteira? 40. Massa molar, 40 gramas. Isso equivale a 100%. Já o carbono, ele participa com 36 gramas. Isso equivale a quanto por cento? Monta a regra de 3. 40 está para 100%, assim como 36 está para x. Multiplica em cruz. X vai ser igual a 36 vezes 100 sobre 40, que vai ser igual a 90. Então, a porcentagem é 90% de carbono. É lógico que depois que você achou o carbono, o outro elemento que está faltando, que é o hidrogênio, vai corresponder a 10%, o que falta para completar o 100.
Mas, de qualquer maneira, você pode fazer outra regra de 3. Agora vamos fazer a porcentagem de hidrogênio por regra de 3. Assim, 40 gramas, que é o total, está para 100%. 4 gramas, que é só do hidrogênio, está para X%. Faz a regrinha de 3, vai dar. Esse X vai ser igual a 4 vezes 100 sobre 40, que é igual a 10%. É lógico, se um deu 90%, o outro vai dar 10%. E a fórmula percentual ou percentual final será C, 90%, H, 10%. Fácil, né? Eu acho. Vamos então fazer mais um exemplo. Exemplo 2. Exemplo 2. O exemplo 2 diz assim: a análise de uma pedra encontrada numa estrada revelou a presença de cálcio. Aí você pegou essa pedra, então pesou. Quanto é que deu a massa total da pedra? Deu 20 gramas. E aí você, quando fez a análise, você encontrou 5 gramas de cálcio. Aí a pergunta é, qual é a porcentagem de cálcio nessa pedra? Então, para completar o texto fala assim: em 20 gramas da pedra foram encontrados 5 gramas de cálcio. Qual é a porcentagem de cálcio na pedra? Tudo bem? Muito simples, você vai pensar da seguinte maneira. A pedra toda deu 20 gramas, logo isso equivale a 100%. Só o cálcio deu 5 gramas, que estava na pedra, certo? Isso equivale a X%. X vai ser igual, multiplica em cruz, 5 vezes 100, dividido por 20, vai ser igual a 25%. Então, quer dizer que 25% daquela pedra toda era de cálcio. Tá bom? Resumindo, para você descobrir qual é a porcentagem em massa de cada elemento num corpo qualquer, você tem que saber a massa total, que equivale a 100%. Se você tiver a fórmula, calcula a massa molar. Se você não tiver a fórmula, pesa e você vai saber a massa total. E aí depois você arma uma regra de 3, assim: massa total está para 100%, a massa de uma parte está para X%. Muito fácil. Agora é só fazer um pouquinho de exercício. Bom trabalho!